Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve ao Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu?" Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus
a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem.
Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se diz filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse:
tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação para a Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Num tempo de silêncio, irmã e irmão, reze pedindo ao Espírito Santo a graça de compreender esta palavra. Bendito sejas, ó lenho da cruz, que fazeis hoje ao mundo conhecer a verdade da salvação que chegou. Bendito sejas, ó Cristo, servo obediente do Pai até a morte, que dependurado no lenho da cruz, fazeis cair sobre nós a graça da salvação. Amém. Irmãs e irmãos que nos acompanham e meditam conosco esta palavra nesta tarde santa de sexta-feira, em que nós recordamos aquela entrega definitiva que Jesus realizou para a nossa salvação. Hoje, a riqueza dos textos sagrados
a riqueza daquilo que revela para nós o sentido último de nossa vida, o sentido último do amor de Deus para conosco. Se os irmãos e irmãs acompanharam o texto sagrado do Evangelho, por 3 vezes aparece uma ideia que costura o texto, no começo, no meio e no fim. Esta ideia que é muito importante também na madrugada da ressurreição é o jardim. O lugar onde Jesus entrou com os discípulos, o lugar onde ele costumava reunir-se com os discípulos perto de Jerusalém. O jardim onde um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, diz a Pedro: será que eu não te vi no jardim com ele? E é a 3ª negação de Pedro. E no final, havia no lugar onde Jesus foi crucificado um jardim. E no jardim, um túmulo novo. E nesse jardim foi sepultado. Tomo esta ideia do jardim, porque no relato da paixão, vemos como que a reinauguração da obra da criação. Lembra Deus criando. Lembra Deus nos 7 dias da criação, com a palavra, que é Jesus, e com o Espírito Santo, Deus criando tudo e vendo que tudo era muito bom, e por último colocando lá o homem e a mulher, criados à imagem e semelhança dele mesmo, criados para usufruírem do jardim. E o pecado nos fez transformar o jardim no lugar da traição, porque Judas levou consigo um destacamento de soldados, alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, chegou com lanternas, tochas e armas no jardim onde Jesus estava. Você que acompanha a meditação, o evangelho de hoje, desculpe, eu esqueci de falar, é o evangelho de João, no capítulo 18, do versículo 1 até o capítulo 19, versículo 42. Praticamente 2 capítulos inteiros, relatando a prisão e a condenação, o sofrimento e a morte de Jesus com o sepultamento. João 18, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 42. Nesse texto do relato da paixão, segundo João, a gente encontra uma variedade enorme de respostas para os tempos difíceis pelos quais hoje nós passamos. Esse texto, carregado de uma simbologia tão fecunda como um jardim. Esse texto é um jardim que faz a gente caminhar por ele e perceber nele tanto a beleza do que Deus é e faz por nós, quanto a fragilidade também do que passa pelo jardim, de uma serpente venenosa a um ladrão, assaltante da vida e assassino como Judas, como as autoridades religiosas, Anás, Caifás, os judeus, como as autoridades políticas do Império Romano, simbolizados na figura e na força dos soldados romanos.
é o jardim que está tão desfigurado nos dias de hoje, porque foi o jardim assombrado e expulso dele todo mundo para dentro de casa para fugir do coronavírus. Esse jardim, a criação de Deus, revela uma humanidade enferma pela desorganização, enferma pela falta de valores verdadeiros que constroem relações sadias e sociedades seguras. Esse jardim está infectado pelo pecado que domina o homem e a mulher em todos os cantos da terra. Na meditação desse mistério do jardim, obra da criação de Deus, e o próprio Deus que entra nesse jardim, e nesse jardim é preso, e nesse jardim é morto e sepultado, é traído. Na madrugada da ressurreição de domingo, nós vamos ouvir no Evangelho, amanhã à noite, e no domingo de manhã, vamos ouvir Jesus encontrando-se com Maria Madalena, e ela pensava que ele era o jardineiro. E dá uma bronca nele. Onde foi que você colocou? Se você viu onde colocaram o corpo do meu Senhor, se você que tirou, me diz onde está o corpo dele. E Jesus inaugura a relação nova com a nova Eva, simbolizada na figura de Maria Madalena, chamando-a pelo nome Maria. Irmãs, irmãos, te convido ainda hoje à tarde, à noite, amanhã de manhã, a tomar também a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, no capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, no versículo 12. Isaías, capítulo 52, versículo 13 até capítulo 53, versículo 12. Tome comigo o versículo 11 do capítulo 53. Eu vou partir com você desse texto, para entrar no Evangelho. Por esta vida de sofrimento, o meu servo alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. A cruz que carregou Jesus até o Monte Calvário nos seus ombros é a cruz das nossas culpas. Versículo 12 diz: por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o seu corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Que coisa estupenda! Por isso compartilharei com ele, o meu servo, que aceitou viver essa via de sofrimento. Por isso compartilharei com ele multidões,
e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Irmã, irmão, você que está passando esses dias em grandes preocupações com as riquezas, também as nossas autoridades políticas e as lideranças do mundo dos negócios, os empreendedores, os trabalhadores, os empresários, os profissionais de todas as áreas e também aqueles que nem profissão têm e que vivem de ou do auxílio necessário do poder público, com alguns R$600 para sobreviver, já que nem emprego e nem profissão tem. Jesus é apresentado pelo Divino Pai Eterno como meu servo, o justo, que porque assumiu sobre si as nossas culpas e resgatou-nos do pecado com o seu sofrimento, e intercedeu por nós derramando o seu sangue, o Divino Pai Eterno diz que vai compartilhar com Jesus multidões, e ele, o servo, repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Você se considera um valente seguidor, uma valente seguidora do Senhor? Que riqueza é essa da qual o Pai Eterno fala, que o seu servo irá compartilhar com as multidões da qual você faz parte? A lista das riquezas é uma lista enorme, enorme, mas eu vou ficar com algumas delas. Vamos comigo ao Evangelho de João. Tome comigo o Evangelho de João, no capítulo 50. Desculpe, 50 não, né? João não tem 50 capítulos. No capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18. Passe ao capítulo 19 e encontre comigo o versículo, capítulo 18, o versículo 23. Isto, capítulo 18, versículo 23. Nesse texto, eu vou te convidar a contemplar a riqueza da qual o texto chama a gente a acolher o Messias, o Salvador. Eu estou me situando aqui melhor para não deixar você perdido no acompanhamento do texto. Vamos lá. Depois de relatar todo o processo da condenação, do julgamento, da flagelação de Jesus, que culmina na morte, no capítulo 18, aí entra no capítulo 19, ainda o entusiasmo da multidão, capítulo 19, versículo 1, então Pilatos mandou flagelar Jesus, segue Pilatos com um diálogo com os judeus, dizendo, não encontro nele crime algum, e você vai comigo lá para frente, no versículo 23. Isto, capítulo 19, versículo 23. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes. Olha que coisa interessante. Lá no profeta Isaías, o texto diz que ele iria repartir com os valentes seguidores as suas riquezas. E depois de o crucificarem, os soldados pensam que a riqueza são as suas vestes. Os soldados repartiram
a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida, sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Citando também os textos dos profetas, que descrevem o servo obediente e fiel do Senhor, para quem as riquezas e os bens para ele não são suas vestes e suas túnicas. Continua o texto. Assim procederam os soldados. Agora, o versículo 25. Agora vai entrar a verdadeira riqueza que Jesus reparte com você. Você vai ficar profundamente marcado com o que vai acontecer. Antes de morrer, Jesus une as suas 2 mais preciosas riquezas. Enquanto os soldados brigam e dividem e tiram uma sorte para as vestes, veja o capítulo 25. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, uma riqueza. A irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, uma tia, e Maria Madalena, a amiga, discípula e apóstola, outra riqueza. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, que representa o quê? A igreja. Então, nesse texto estão os amigos de Jesus, simbolizados em Maria Madalena e no discípulo amado. Está a igreja, simbolizada também em Maria Madalena e no discípulo amado. Está Nossa Senhora. Essa é a riqueza que Jesus reparte antes de morrer. Versículo 26. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. A mãe de Jesus é seguramente uma valente, como é que o profeta Isaías chama? A mãe de Jesus é uma valente seguidora de Jesus. Marque no seu livro sagrado, na sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5:2. Por isso, capítulo 53, versículo 12. Capítulo 53 do profeta Isaías, versículo 12. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Nossa Senhora é uma valente seguidora, a quem ele dá a igreja. Eis aí o teu filho. Mas a igreja é também uma valente seguidora. Uma valente seguidora. E Jesus reparte a riqueza dele com a igreja, dando à Santa Igreja a sua mãe, dizendo: esta é a sua mãe. E continua o texto: dessa hora em diante, o discípulo acolheu-a consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre. Levaram-na à boca de Jesus, ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito.
Irmã, irmão, esta talvez seja uma das pregações que eu mais repito e que nunca me canso de dizer antes de Jesus pronunciar a frase última, tudo está consumado. Antes de Jesus inclinar a cabeça e entregar o seu espírito, ele reparte as suas riquezas com os valentes seguidores. Dá à igreja Nossa Senhora e dá Nossa Senhora à igreja. O último presente que Jesus ofereceu, a última graça que ele entregou ao mundo, nós poderíamos ir ainda ao Evangelho de Mateus e Lucas, que diz que Jesus também deu um outro presente. João não relata o diálogo de Jesus com o ladrão, com o bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é outro presente que ele oferece. Chama o bom ladrão a entrar com ele hoje mesmo no seu reino, no paraíso, na riqueza eterna. Jesus, a igreja, Maria, o reino. Esses são os bens que ele mesmo oferece. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele é o bem, ele é a riqueza que ele mesmo entrega a si. Ele é a riqueza suprema que ele mesmo entrega a si. Receba hoje estas riquezas. Diga a Jesus como bom ladrão: lembra-te de mim quando estiveres no teu reinado. Hoje eu quero estar com o Senhor nesse reino do Pai. Diga a Jesus: sim, eu aceito sua mãe como um dom, como uma riqueza que eu também vou levar para casa comigo. Diz para Nossa Senhora: mãe, vem comigo. Eu aceito a senhora como presente precioso que Jesus me deu antes de morrer. Mas diga também a Nossa Senhora e a Jesus: eu quero viver na igreja, porque a igreja é um grande bem que Cristo me oferece, na pessoa de Maria Madalena e na pessoa do discípulo amado. É a igreja que Jesus te dá. O reino, paraíso, a igreja, Nossa Senhora e o seu próprio corpo, sangue, o seu espírito entregue no alto da cruz. Você pode pensar, pronto, acabou. Não acabou não. Ainda, antes de ser sepultado, Jesus vai te oferecer 2 grandes presentes. Ainda. Vamos lá. Versículo 31. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Para que quebrar a perna? Para não correr o risco deles estarem fingindo de mortos, serem descidos da cruz e fugirem ainda vivos e continuar aprontando umas. Então, deixa quebrar a perna, que se fingir de morto, pelo menos não terá como fugir. E olha a cena, versículo 32. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água.
Irmã, irmão, os últimos presentes que Jesus oferece ao mundo, as últimas riquezas, para a gente usar a expressão do profeta Isaías. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. As riquezas que ele repartiu com os valentes seguidores, antes de morrer, foram: deu Nossa Senhora para nós, deu a igreja para nós, deu o reino, o paraíso, deu ele mesmo oferecido, inclinando sua cabeça, entregou o Espírito, entregou sua vida por nós. 4 presentes. Mas depois de morto, quando tudo parecia já vencido e derrotado, o soldado não lhe quebra a perna, parece que está morto, mas também para não descer este, que pode estar fingindo de morto, eu vou atravessar o lado dele com uma lança, porque aí quero ver se esse é capaz de fingir de morto. Atravessa-lhe o lado com uma lança. E ao tirar a lança, você pode imaginar aquela cena dramática, aquele solavanco que faz entre as costelas, a lança entrando e depois sendo puxada de volta, violenta e grotescamente, e na força que sai a lança, o jato de sangue e o jato de água. Jesus reparte com os seus valentes seguidores as 2 mais preciosas riquezas, depois de ter dado a sua vida, ter dado Nossa Senhora para nós, ter dado a igreja para nós, o convite para ir para o reino. Jesus oferece-nos os sacramentos para a nossa salvação. O sangue, simbolizado na Eucaristia. A água, simbolizados na graça do batismo. Irmã, irmão, você pode visualizar essa tremenda graça. A igreja simbolizada em Maria Madalena e no discípulo amado. A mãe de Jesus. O reino, a própria vida de Jesus e os divinos sacramentos simbolizados na Eucaristia e no batismo. Se você contar quantos dão, quantos são? 6. Lembra das bodas de Caná? 6 talhas. 6 potes, cheios de água, que se tornaram vinho do melhor. Aquele primeiro milagre de Jesus, e Nossa Senhora estava lá, e é inclusive no Evangelho de João. Aquele primeiro milagre aconteceu lá naquela casa, mas aquele primeiro milagre acontece de forma definitiva para todos nós, hoje, agora, nesse momento. Hoje também você pode receber do alto da cruz Jesus dizendo para você: eis aí a minha mãe. Você não é uma órfã, você não é um órfão, você tem a minha mãe. Jesus diz para Nossa Senhora: mãe, eis aí teu filho. Toma essa discípula, toma esse discípulo, toma esse meu valente seguidor, e eu te dou, mãe, como riqueza minha para a senhora, eu te dou minha discípula, meu discípulo, mãe. Jesus te dá a riqueza que é a igreja em Maria Madalena. Aquela que também no Evangelho de João, nesta semana, ungiu os pés de Jesus com perfume, banhou-o em lágrimas, secou com cabelos.
quanta força simbólica tem esta cena, que mais do que espanto e horror diante da cruz, como Santa Teresa d'Ávila diz que se você quiser alcançar o mais alto grau de oração, fique diante da cruz contemplando o amor com que Ele te amou. Fique diante da cruz dizendo: perdão pelos meus pecados, eu confesso meus erros. Fique diante da cruz, contemple o lado traspassado de Jesus. Fique aos pés da cruz de Jesus e contemple Nossa Senhora como um presente que Ele te dá. Uma riqueza que Ele dá a você, a valente seguidora dEle. Fique diante da cruz e receba as riquezas que hoje Ele reparte com os seus valentes seguidores, as suas valentes seguidoras. Por essa profecia do profeta Isaías, fique diante da cruz, beije. Eu beijei a cruz de Jesus, essa cruz tão bela que tem aqui na igreja, também por você e para você. Beije a cruz de Jesus e diga: eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, minha vida, minha redenção, o único capaz de restaurar a paz que o pecado tirou do jardim e da família humana, nas figuras de nossos pais Adão e Eva, e dos filhos assassinos Caim e Abel. Eu te recebo, meu Senhor e meu Salvador, e te peço, vem restaurar hoje o jardim do meu coração, transforma hoje em jardim a minha alma, meu espírito, como foi um jardim o coração do Senhor em tudo que o Senhor viveu, em tudo que o Senhor realizou, em tudo que o Senhor ensinou e fez. Faz em mim o jardim que foi o jardim de Deus, o seu sagrado coração, Jesus, mesmo traspassado pela lança. Ao invés de derramar revolta e mágoa por ter sido violentamente traspassado, o seu coração não se amargurou, porque o seu coração é manso e humilde, e do seu coração traspassado por uma lança, o Senhor derramou o remédio de cura, de libertação, de salvação, de redenção para a humanidade. Eu te recebo, meu valente Senhor. Eu te acolho como meu remédio de cura, como salvador das feridas que o pecado provocou em mim, e rezo diante da sua cruz, como o profeta Isaías. A verdade é que Ele tomava sobre si nossas enfermidades, sobre Ele sofria Ele mesmo nossas dores. Nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a Ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre Ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a história de sua origem?
Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava do pecado todos nós e intercedia em favor dos pecadores. Amém. 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 Irmã, irmão, eu agora coloco a mão direita bem no lado traspassado de Jesus, e você põe a sua mão direita no seu coração. Dirija a Jesus a sua oração. Dirija a Jesus a oração de valente seguidora, de valente seguidor que você vai ser a partir de hoje. Vai deixar de ser uma seguidora, um seguidor frouxo, fraco, xoxo, mole, fraco, que qualquer tribulação, qualquer provação te abala, qualquer quarentena te enfraquece na fé. Põe a mão no seu coração e diga a Ele: eu quero ser um valente seguidor, uma valente seguidora, que o Senhor reparte comigo as suas riquezas. Eu quero ser valente seguidor seu, meu Senhor, meu Jesus, meu Deus, meu bom Jesus, manso, humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Que também nas lanças que traspassam o meu coração, dele não se derrame amargura, maldade, vingança, ódio, rancor, fraqueza. Que também do meu coração, semelhante ao vosso coração, se derrame sangue e água para a salvação da minha família, do mundo que precisa tanto do meu amor. Meu bom Jesus, meu doce e suave Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te acolho como meu Salvador. Sua vida é a mais preciosa riqueza que o Senhor reparte comigo. Eu acolho a oferta de sua vida dada pela minha salvação. Eu te recebo e te acolho, agradecido, agradecida. Obrigado, meu Senhor. Amém. 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 Irmã, irmão, faço sobre você a oração prevista para hoje. Não tem bênção final na celebração de hoje. Hoje se pede que dê sobre o povo uma oração sobre todo o povo. E eu suplico sobre você, sua família, esta oração, para que você
regenerada, regenerado como valente seguidora, valente seguidor do Senhor, você continue a sua Semana Santa, a sua quarentena, no isolamento, ou trabalhando, dedicando em tudo da sua vida, buscando seguir sempre o Senhor. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, sobre cada família, cada pessoa que rezou e meditou esta palavra, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão sobre cada uma, sobre cada um. Seja dado o vosso consolo, sobretudo aos doentes, aos enfraquecidos pelo medo da epidemia do coronavírus. Cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.